meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma bolsinha pra vocês. Essa aqui, essa mini necessaire porta-maquiagem, que eu tirei deste livro, que é o penúltimo livro da Tilda. E a bolsinha, gente, é essa aqui, olha, que fofinha. Então, pra você dar de presente, fazer lembrancinha, pra usar, abusar, pra um monte de coisa. Ela tem aqui as medidas que eu vou passar pra vocês. E eu sugiro que vocês aumentem também, né? Façam um pouquinho, 5 centímetros maior, 10 centímetros maior. E aí vocês vão ter bolsas maiores também, necessaires maiores também. Ela também tem zíper. Tem muita gente que manda e-mail pra mim com dúvidas em zíper. Hoje a gente vai aprender a colocar um zíper bem simples. Mas se você quiser um zíper com forro embutido, você vai lá no meu canal do YouTube e procura o vídeo que eu fiz no mulher.com, que tem uma necessaire calcinha. Lá eu ensino como colocar o zíper bem direitinho. Essa maneira de colocar zíper aqui funciona, eu gostei, eu só fazia da outra maneira, mas essa aqui é muito fácil e dá pra fazer não só nesse modelo, mas outros modelos de bolsinhas também. Vamos lá, vamos para a lista de material para fazer essa coisinha fofa aqui. Vamos agora para a nossa lista de material. Você vai precisar de 2 pedaços de tecido para fazer a parte externa da bolsa, de 18 por 8,5 centímetros, mais 2 pedaços da mesma medida para fazer o forro, e mais 2 pedacinhos de 12 por 8 para fazer a palinha da bolsa, que ela tem essa palazinha aqui. Então, são 2 pedacinhos de 12 por 8. Se você quiser fazer essa alcinha aqui, é uma tira de 6 por 2, que você vai costurar o meio, vai desvirar e vai prender aqui como mostra a ilustração, tá? Essa segunda pontinha aqui é essa alcinha. E um zíper. Um zíper de 12 centímetros já é o suficiente para fazer as medidas que eu passei para vocês. Caso vocês queiram aumentar, como foi o que eu fiz aqui, eu aumentei em 5 centímetros, vocês usam um zíper um pouquinho maior. E é isso, vamos começar o passo a passo? Bom, agora a gente vai começar o passo a passo. Eu separei aqui os 4 pedacinhos de 18 por 8,5 e na parte maior de 18, bem na pontinha aqui do lado direito mesmo, bem na barrinha, na pontinha, sem fazer bainha, eu vou passar uma costura com o maior ponto da máquina. Quando chegar no fim do tecido, eu vou puxar mais ou menos 10 centímetros de linha e só depois eu vou cortar. Nessa parte aqui, eu vou separar a linha do carretel e a linha da bobina. Por isso que a gente não dá o retrocesso. Então, olha, separei aqui a linha, tá? Eu tenho 2 linhas aqui, tá vendo? E aqui eu vou puxar uma delas. À medida que eu puxo, eu venho franzindo. Olha, eu venho fazendo um franzido. Tá vendo aqui? Olha. Então, você vai puxando esse tecido até chegar no tamanho daquele pedacinho que a gente cortou. Lembra que a gente cortou 2 do tecido externo, 2 do forro de 18 por 8,5 e mais 2 igual ao tecido externo de 12 por 8, se não me engano. E aí, o que acontece? A gente vai franzir esse até chegar a 12 centímetros. A gente vai juntar com aquele pedacinho lá. Então, eu vou franzir aqui até chegar aos 12 e vou fazer isso nos 4 pedacinhos de 18 por 8,5. Bom, a gente já franziu aquele pedacinho de 18 por 8,5 até ele chegar em 12 centímetros. Então, eu costurei o forro naquele pedacinho de 12 por 8, franzi aqui até chegar a 12 e juntei os dois. A mesma coisa eu vou fazer com outro pedacinho que é o lado externo da bolsa. E também vou costurar aqui direito com direito. Eu vou ficar com um pedacinho de tecido da parte externa, o meio, que é igual à parte externa, e o forro. Então, você vai ficar com 2 peças iguais a essa. Bom, nós terminamos as 2 partes iguais a essa aqui, que é o franzido do lado direito, o centrozinho de 12 por 8 e o forro de 18 por 8,5, que a gente também franziu aqui até chegar a 12 centímetros. Agora eu vou dobrar o meio e vou passar no ferro, para deixar essa marca bem certinha, o vinco bem certinho. E vou pegar o zíper com essa parte dobrada, aqui olha,
dobrei, passei no ferro e vou alfinetar aqui o zíper com o lado direito para cima. Então, vai ficar um lado assim, o cursorzinho do zíper aqui, e do outro lado vai ficar assim. Eu vou fazer isso dos dois lados, vou passar a costura aqui e em seguida eu posiciono aqui o outro pedacinho, alfineto e também passo a costura. Vamos para a máquina? Agora a gente vem costurando o outro lado do zíper, tá? Eu já fiz um lado, agora eu vou fazer o outro. Costura reta, dou um retrocesso na pontinha, sua peça vai ter que ficar assim. O zíper no meio, o lado direito para fora e aqui dentro assim, ó. Tá vendo como fica aqui? Agora a gente vai passar um lado para cá, direito com direito e forro com forro. Vamos lá de novo? Tava assim, eu vou passar o direito com o direito e o forro com o forro. Vou passar no ferro mais uma vez e vou costurar na máquina. Vou deixar uma abertura aqui no forro de 5 centímetros mais ou menos e vou costurar toda a volta. Vamos lá? Bom, gente, a gente já costurou e um detalhe importante é que quando você for fazer toda essa costura em volta para fechar a bolsa, você precisa deixar o zíper aberto até a metade, porque senão você não consegue desvirar a bolsa depois. Então, antes de fechar a costura na lateral, em toda a volta, abre o zíper, deixa até a metade, passa no ferro e a gente vem costurando, começando do fundo do forro, faz toda a costura em volta, passo por cima do zíper e fecho aqui e deixo uma abertura para desvirar. Aqui o zíper vai ficar o excesso, a gente vai cortar e vai tirar o excesso desse zíper. Para deixar a bolsinha mais charmosa, a gente vai fazer caixinha de leite. A gente vai fazer nos 4 lados, tanto no forro como no lado direito. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui o dedo bem na pontinha da bolsa e vou achatar assim, ó. Só que aqui, para ficar bem certinho, eu preciso juntar costura com costura. Para ficar assim, olha. Vai ficar dessa forma. E aqui, 1,5 centímetro, no máximo 2, a gente vai passar uma costura reta aqui, nesse sentido. Eu vou fazer isso nos 4 lados da bolsinha. Vamos lá? Olha, eu dobrei aqui, daquela maneirinha que a gente falou, assim, olha. Tá vendo? E passei a costura. E vou fazer a mesma coisa aqui. O importante é que a costura do meio, deixa eu apagar a luz aqui da máquina. A costura do meio, daqui de cima, fique igualzinha, juntinha da costura de baixo. Assim você vai ter uma caixinha de leite bem mais certinha, não vai ficar a costura torta depois. Então aqui eu vou medir mais ou menos 1,5 centímetro e vou passar a costura reta de maneira que fique assim, de modo que fique assim, olha. E vou fazer isso nos 4 lados da bolsinha. Bom, agora a gente já fez, eu já passei a costura aqui, ó, da caixinha de leite, tá? Eu dobrei daquela maneira e passei a costura reta. Fiz isso nos 4 lados, olha, tá? Nos 4 lados. Aí, se você quiser, você pode cortar o excesso aqui, não tem problema. E a gente vai agora desvirar a bolsinha. Bom, agora eu já desvirei. Aqui no fundo, ó, tá a abertura lá, a gente vai fechar com pontinho invisível, tá? Eu vou fechar o zíper e vou dar uma baixa nele, vou baixar ele um pouquinho, para deixar essa pala e passar uma linha em volta, um alinhavo, para prender esse zíper para que ele fique lá no fundo, assim, olha. Para ele não ficar aparecendo, senão ele vai ficar assim. Ó, se você não fizer o alinhavo, ele vai ficar uma bolsinha com o zíper dessa forma, para fora. Então, o que a gente faz? Você fecha o zíper, afunda ele um pouquinho, ajusta aqui, passa no ferro para deixar bem assentado e faz um alinhavo em toda a volta. Pronto, a gente já costurou, eu já fiz todo o alinhavo em volta da bolsinha, que é para deixar o zíper lá no fundo. Fechei a parte de dentro com ponto invisível, né, que é o forro, lá no fundo. E agora eu vou fazer a rosa para enfeitar a bolsinha.
Eu peguei aqui 30 por 5, uma tira, do tecido do forro para dar o contraste e vou dobrar ao meio. Olha, vou fazer uma pontinha assim, ó, dobrar uma pontinha para dentro e venho fazendo um alinhavo bem largo de alinhavar a tira. E agora eu vou enrolando, arrumando, fazendo o formato da rosa. E para arrematar, eu venho aqui no fundo, olha, eu venho aqui no fundo e faço um nozinho para que esse alinhavo ele não se desfaça. Aqui e do outro lado. Depois é só aplicar na bolsinha. Depois é só aplicar na bolsa. Já fez toda a florzinha, já colocou tudo no lugar. Eu costurei aqui a florzinha em volta, fiz pequenos pontinhos. E se você não quiser prender a florzinha na mão, você pode usar um alfinete. E aí você tira quando quiser. Então aqui, olha, eu prendi a flor. O zíper tá lá no fundo aqui, ó, bem arrumadinho. E esse tamanho aqui eu fiz maior. O tamanho que você vai ter em casa é esse aqui, que eu fiz um lacinho. Olha, é bem menorzinho. Aí fiz um lacinho. Ela sugere aqui que você faça duas rosas. Se você quiser fazer as duas rosinhas, colocar uma do lado da outra, você faz duas tiras, duas de 5 por 15. Eu fiz uma de 5 por 30. E aí você faz duas rosas menores e coloca uma do lado da outra. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na próxima dica. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.